Opa, e aí galera, bom com vocês? Hoje daqui nós vamos de obra nova, mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo, eu queria estar passando para agradecer a cada um de vocês que deram um apoio enorme no vídeo anterior. E também muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Mas para você que procura um Discord para bater um bate-papo legal, eu recomendo o meu servidor do Discord. Lá vocês poderão estar entrando para bater um bate-papo legal comigo e com outras pessoas que tem por lá. E se vocês forem entrar lá pegar recomendações, vocês estarão achando muito por lá. Ou queira conversar comigo, só entrar lá que estarei batendo um bate-papo na aba Call. Mas agora parando com a nossa enrolação aqui, vamos voltar ao foco principal do nosso vídeo. Nesse vídeo que eu trago aqui a vocês, podemos já estar iniciando com o nosso protagonista. O nosso protagonista é um jovem Wang. Ele era deficiente devido a uma doença, mas no entanto, aos 18 anos, o moleque conseguiu uma habilidade meio quebrada. Essa habilidade quebrada aqui permite que ele consiga transformar seus inimigos derrotados em seu subordinado. Em qualquer outro dia, nosso protagonista teve uma brilhante ideia. Ele, com seu capangas, acabaram de chegar em uma loja de frutas, com a brilhante ideia de querer roubar aquele local. Ele acaba criando desculpas para roubar mais fácil. Sua desculpa de que sua deficiência era devido às frutas deste local. Mas a sua equipe era composta por algumas pessoas. Este era o nosso protagonista e essa garota, chamada Sinzun, sua amiga de infância. E ela era uma garota assim, mas no entanto, de simples ela não tinha, pois a mesma que era boa no combate. E como nada de se esperar, ele era o líder desse grupo. Ela ficou encarregada de executar os seus planos. Ambos trabalharam duro e arduamente por anos e agora tinham alguns capangas ao seu lado para estar ajudando ele. Na cidade havia 3 pontos de venda de fruta e eles, por algum motivo, já tinham conseguido dominar o pátio da família do sul. Agora estavam tentando governar o ponto mais importante do distrito, mas o proprietário do local se recusou a acreditar em sua deficiência de ranking, pois as frutas ali eram de seu estabelecimento. Então assim, ele ordenou que seu grupo espancasse o nosso prota, mas por sua surpresa, em vez de lutar, os subordinados de Hang começaram a roubar as frutas deles, e em seguida começaram a correr. Em questão de segundo, todas as frutas desse local aqui desapareceram. Ao ver isto, o proprietário ficou um pouco furioso e enviou todos seus homens para recuperar as frutas e acabar com o nosso prota. Mas, distraído, Senjun, ele aproveitou a confusão. E neste momento aqui, o nosso sortudo acabou roubando a empresa toda. O moleque é esperto, mas já que ele roubou, o moleque foi esperto. Ele acaba ligando para a polícia sobre uma banca de legumes que estava vendendo as coisas em meio que ilícita. E tudo estava indo de acordo com o seu plano. E sequer nem demorou um minuto, a polícia brotou neste local. Enquanto nosso protagonista ficava felizão que seu plano estava funcionando, de um outro lado já podemos ver um motorista de um caminhão Sum. No entanto, ao seu lado estava a sua irmã, que estava meio que transportando algumas mercadorias ilegais também. Quando viu o carro da polícia, o motorista ficou um pouco nervoso e rapidamente acabou derrapando e metendo um drift no caminhão. O cara acaba entrando em um beco sem saída, porém naquele beco sem saída estava ele, o nosso protagonista, que estava comemorando bastante por sua vitória. No entanto, enquanto ele vê aquela ponta do Truxaman vindo em sua direção em alta velocidade, ele acaba levando um susto, mas para não bater as botas, o nosso prota tentou sair deste local, usando suas técnicas que tinha aí. Mas depois de roubar tudo e se vangloriar por ter conseguido fazer essa proeza toda aqui, ele tentou correr de algo que era impossível, de nosso querido Truxaman. Mas como ele não tinha pernas, ele tentou correr mesmo com a roda. No entanto, ali no chão, tinha uma maçã, que esta maçã impedia que nosso protagonista corresse com sua cadeira de roda. E assim nosso querido Truxaman acaba tendo um bom encontro com o nosso protagonista. No momento aqui, ele acabou pensando que este foi seu último pensamento, de que se ele não tivesse nascido com essa deficiência em suas pernas, ele não teria batido as botas neste momento aqui. Poucos segundos depois, o moleque abre os olhos. No entanto, neste momento, ele está diante de uma linda garota. E a primeira coisa que fez ele não teria batido as botas neste momento aqui. Poucos segundos depois, o moleque abre os olhos. No entanto, neste momento, ele está diante de uma linda garota. E a primeira coisa que fez ao se machucar foi isso, a garota meio que ficou irritada.
Para isso então, a garota aqui neste momento acaba utilizando seus poderes e assim começou a apagar seus dedos. Ela era a editora-chefe, também conhecida mais como a deusa criadora. Ela começa a explicar que ele havia batido as botas por nosso querido Truxaman em seu mundo anterior. E além do mais, o mundo de nosso prota foi totalmente destruído. E ela também começou a revelar que ele era um personagem de quadrinho. E esta é a razão pela qual adquiriu aquela habilidade de converter seus amigos derrotados em subordinados. Wang não podia acreditar que tinha morrido de verdade, já que estava perto de dominar o mundo e atingir o ápice da espécie humana. Então, como seu maior desejo era alcançar o pico, a garota então decidiu dar aquela chance ao nosso protagonista. Ele poderia renascer em um outro mundo. Wang, neste momento, ficou bastante feliz ao escutar isso, e a única coisa que ele pediu foi que, em sua reencarnação, era que ele pudesse nascer com algumas pernas que funcionassem, que da última vez ele tentou correr sobre aquele caminhão, mas não funcionou. Além disso, nosso protagonista queria ter um poder de regenerar, para que ele não pudesse ser uma pessoa deficiente como ele era antes, mas ela nunca mais aceitou o seu desejo. O mesmo ficou bastante feliz que em seu novo mundo, ele lá não vai precisar ficar se preocupando com deficiência. E neste momento, o nada basicamente poderia estar impedindo de alcançar o seu ápice da humanidade utilizando seus poderes. Ela então enviou nosso meninão para um outro mundo. No entanto, ele queria pedir para ela um último favor, mas ela não quis. Ele foi transportado para o seu novo mundo, e basicamente no novo corpo. No entanto, quando abre os olhos, ele se vê dentro de um oceano. Agora, ele conseguiria respirar, mas embaixo d'água. E embora que estivesse com pouco ar, ele percebeu que seu corpo se parecia algo um pouco estranho. Olhando para o seu reflexo na água cristalina, ele acaba percebendo que ele tinha reencarnado num pequeno povo. Ao ver sua nova forma, ele entra em pânico. Ele começa a ficar com raiva daquela deusa, por estar basicamente zombando dele e ter reencarnado nesse pequeno povo. Ele, na real, queria pernas, e ele conseguiu. Ficando tanto irritado, ele acaba percebendo que a situação aqui acabou mudando. Mas no momento, ele começa a pensar como é que ele estaria utilizando essas coisas aqui como pernas para estar andando pela primeira vez. Mas então, com os conhecimentos de sua vida anterior, ele conseguiu se movimentar um pouco pela primeira vez. Enquanto praticava ali alguns passos, ele começou a se movimentar em uma grande velocidade. Enquanto isto, um homem confuso que passava a tarde percebia que todas as peças estavam sendo absorvidas por uma baleia. Um vento alertou de que a comida favorita da baleia era polvo. O mesmo tentou sussurrar umas palavras para que ele pudesse ver que a baleia estava tentando absorvê-lo, junto com outras coisas aí. Enquanto era absorvido, ele tentou negociar com ela, mas não sabia que a baleia não tinha intenção nenhuma de negociar com ele, mas pelo contrário, estava tentando absorver o nosso protagonista. Enquanto era absorvido, ele perguntava o do porquê não tinha nem sequer uma única habilidade especial, como em sua vida passada, e neste momento uma janela de sistema apareceu. Em seguida, notificou que o sistema não havia sido ativado ainda. Então, por enquanto, ele só podia utilizar a habilidade original do povo. A primeira habilidade do povo era a flexibilidade, e a segunda era a habilidade especial chamada Choro de Povo. Mas aonde que sai isso? Você já deve imaginar. Ele então em seguida utilizou a habilidade. Logo após isto, nosso protagonista acaba expelindo uma quantidade um pouco grande de tinta nessa baleia para poder escapar dela. Mas por sorte dele que seu tamanho era muito pequeno em comparação com a tinta da baleia. Ele foi absorvido pela baleia. Por 10 minutos, ele continuou vivo. E graças ao fato de que aprendeu a língua da baleia com suas fortes ventosas, por pouco a pouco, sua energia estava se esgotando. Mas ele estava disposto a alcançar o ápice da humanidade. Depois de vários minutos, sua energia estava basicamente esgotada. E finalmente, soltou então de sua língua, caindo da garganta da baleia. Ao cair na fossa nasal da baleia, ele acaba percebendo que a falta de energia era devido à falta de oxigênio que ali não tinha tanto. Ambos, ele e a baleia, estavam caindo sem oxigênio. Rapidamente, ele concluiu que não havia muito tempo para a baleia subir para respirar. Querendo aproveitar essa oportunidade, ele acaba usando suas últimas palavras e força. Ele acaba bloqueando
as fossas nasais da baleia com seu pequeno corpo, e neste momento a baleia percebeu que ele ainda estava vivo. Ele pulou bastante rápido fora da água. O mesmo tentou todos os movimentos para que o povo se libertasse de seu buraco ali, enquanto na boca da baleia ele estava atingindo seu limite. Ele preferiu bater as botas do que sobreviver, pois nosso protagonista não queria deixar essa baleia chegar ao seu destino. Mas no entanto, a baleia acabou atingindo o seu limite. E a bichinha acabou batendo as botas aqui mesmo. Diga aí, foi no chat. Assim, de boca para fora, o nosso meninão finalmente escapa daquele local para dar aquela respirada básica. Após morrer, o corpo da baleia começou a se transformar em energia. Essa energia, logo após isso, entrou no corpo do Aang, como recompensa por ter derrotado essa baleia. Então, logo após isso tudo, o sistema deu então ao nosso protagonista uns pontos de crescimento e experiência. Ele em seguida tentou abrir o inventário para ver as suas recompensas, mas o sistema o notificou de que ele ainda não havia ativado o sistema atualmente. Então, ele não tinha autoridade para abrir e ver as recompensas que ele mesmo tinha. Para ativar o sistema, era fácil. Era só fazer um contrato básico com a alma aí, ou só conseguir uma habilidade Atlântica. E assim, poderia desbloquear o sistema de duas vezes. Depois de pensar por um bom tempo, ele acaba vendo algumas luzes acabando de vir do fundo do mar. Curioso sobre o que estava acontecendo, o nosso meninão simplesmente vai naquela direção daquela luz. E após então alguns minutos, ele chega em um local. Este local era o coral de Recife, onde que ali o sistema então deu ao nosso protagonista algumas recompensas. Isto então fez nosso protagonista upar de nível para o nível 3. E com isso, sua habilidade de tinta também melhorou. O tempo de reativação da habilidade diminuiu para 5 minutos. Ao usar a habilidade, ele viu que a área afetada pela habilidade também aumentou. Agora, ele consegue atingir aquilo em 30%. Na área de dano. Yang não estava feliz com isso, pois achava que a habilidade era inútil e não tinha esse efeito especial coisa alguma. No entanto, de repente, ele acaba escutando alguns barulhos estranhos. E então, neste momento, ele pensou que era outro inimigo que queria tentar a sorte em capturar o nosso protagonista. Então ele gritou com toda a sua força para que os monstros fossem embora dali. Mas neste momento, pequenos povos que estavam se escondidos debaixo das pedras apareceram. Eles agradecem ao nosso protagonista por ter mandado aquela baleia de arrasta para cima. Agora, eles acabam agradecendo o nosso protagonista por ter feito uma coisa que eles nunca conseguiram escapar daquilo. No entanto, no momento, o nosso protagonista percebeu que conseguiu comunicar com ele. E aqui, ele planejava contar a situação atual. Primeiro, perguntou se eles conheciam o ambiente atual aqui, mas os pequenos povos não sabiam absolutamente de nada sobre esse local onde que estava. Ao ver isto, ele perguntou o que fazia todos os dias aqui, já que não sabia de nada. Eles disseram que passava o dia inteiro coletando pérolas das rochas que estavam brotando aí. Ao ouvir isto, ele pensou que renasceu em um simulador com um pequeno povo caçador de marinho. Ele coletando rochas. Enquanto conversavam, de repente ele começou a ouvir barulho de seres marinhos falando rapidamente. Neste momento então, os povos nesse momento começaram a ficar assustados. Eles se esconderam debaixo das pedras. As duas vozes eram de peixe podre e do camarão podre. Mas os povos disseram a eles que os camarões vieram apenas aqui neste local para coletar aquelas conchas que os mesmos tinham coletado antes daquelas pedras. Os dois apareceram e o bagre de nível 4 era Shao Shun e a lagostinha ali, que era apenas nível 4 também, era Han. No entanto, os dois no momento estavam falando sobre o chefe, que morava na cidade Coral. Neste momento, era a primeira vez que a Lasgosta se encontrava com seu chefe. Então, eles estavam obrigando a dar a ele algo como um bom sinal de respeito a eles mesmos. Ambos eram como seus ex-subordinados, já que vieram cobrar então as taxas de proteção da lagosta. Ele se aproximou e bateu na parede e orientou aos pequenos povos que entregassem as taxas de proteção. Não demorou muito para que Yang percebesse que eles eram um tipo de gangues, como ele era antes. Ele sempre ia no mais fraco para pegar aquela graninha, sabe? Naquele momento, ele começou a ter umas boas lembranças do que os dois ali estavam falando anteriormente. Eles estavam falando sobre a cidade Coral. Então, rapidamente ele acabou de chegar em uma ideia de que a chave para se tornar o mais forte dessa cidade Coral era lá. A lagosta simplesmente chegou no braço e pegou pela gola o pescoço do povo. E em seguida mandou que ele entregasse 300 conchas para ele. Isto era como a lei da selva. Egum já havia meio que experimentado um momento como este e muitas vezes em sua vida anterior.
Então neste momento, ele meio que decidiu sair do esconderijo para fugir deste local e continuar o seu caminho, pois não tinha nada a ver com o que estava rolando aqui. Ele deixou o esconderijo e os dois gangues meio que perceberam que era a primeira vez que viam o nosso protagonista, o Bagre. Então pediu para que ele pudesse parar. Ele começa a falar para o nosso prota do porquê ele não estava seguindo as regras. As regras aqui era o seguinte: se alguém ou um novato chegasse na área dos gangsters, eles teriam que cumprimentá-lo com um sinal de respeito. Então neste momento, a lagosta atingiu também, e agora a lagosta queria quebrar todos seus tentáculos para impedir que nosso protagonista andasse. No momento, ele teve aquela lembrança de sua vida toda, que ele não andou nada. Foi assim então que nosso protagonista aprendeu as regras, pois era também a melhor maneira de evitar sofrer danos, e ele não podia enfrentá-lo, pois neste momento ele era apenas um pequeno povo, mas o que ele não sabia era que a lagosta era muito rápido. Num piscar de olho, ele foi pego, e como uma punição por ter meio que tentado escapar, ele pretenderia fazer que ele pagasse 3 vezes mais a quantidade de costas do que os outros. E aqui no momento ele estava bastante furioso, pois aqui o nosso protagonista, além de ter sofrido uma vida toda numa cadeira, ele acabou meio que sendo transportado para esse mundo, e no entanto ele foi transportado como um povo. Além do mais, ele foi meio que engolido de boca para tudo para dentro de uma baleia, e agora estava sendo abusado por alguns mariscos pequenos aqui. A lagosta e o Bagre pensaram que ele estava dizendo coisas estranhas devido ao seu medo. Mas no momento de fúria aqui, Aang usou sua habilidade aprimorada de tinta, que em seguida expeliu uma quantidade de tinta um pouco maior neles, e ele aproveitou este momento para se libertar das garras dessa lagosta. Mas porque ele havia expelido muita tinta, ele agora não conseguiria estar correndo em direção a alguma. O moleque acabou meio que se perdendo nessa brincadeira sua. Um dos pequenos povos entrou na nuvem de tintas. Já ali dentro, ele acaba pegando o nosso protagonista. Em seguida levou então para longe das gangues, e o levou para um esconderijo mais seguro. Os pequenos povos ficaram impressionados com o moleque, viu só? Que tamanho não era documento. Eles ficaram impressionados com o tamanho do moleque, ao ver que ele podia expelir uma quantidade enorme de tinta, e também sugeriram que ele deveria aproveitar a oportunidade para fugir o mais longe possível, pois fugir também era basicamente um insulto para ele, já que em sua vida passada, o nosso meninão aqui era um gangue. Ele era um moleque crescido, e fugir para ele era um arrependimento, coisa que ele não fazia em sua vida passada. Além do mais, o nosso menino não tinha como fugir também. Já no entanto, os dois gangsters estavam ainda presos na tinta, e eles não conseguiam abrir seus olhos. Então, ele havia planejado se vingar deles e fazer meio que ele pagar mais do que o dobro. Ele rapidamente olhou para ao redor e em seguida ele viu um par de algas. No entanto, enquanto nosso meninão crescido via aquelas algas, ele teve uma brilhante ideia. Já logo depois de um bom tempo, a lagostinho e finalmente conseguiram escapar daquela tinta de nosso meninão. Ele, neste momento, estava furioso como uma pimenta e queria fazer que nosso protagonista pagasse pelo que tinha feito com ele. Ao procurar então pelo povo, ele viu um dos tentáculos pequeno atrás de uma pedra. Sim, furioso então, ele se aproxima daquelas pedras e viu um pedaço de alga, mas não deu muita atenção a isso. O que ele não sabia era que tinha caído em uma armadilha de nosso meninão. O Aang deu um sinal para que os pequenos povos fizessem algo. Então assim os três pegaram as algas e com toda a sua força esticaram aquelas algas pouco a pouco, começando a envolver o corpo da lagostinha. O Aang não podia deixar de pensar como é que ele era inteligente. O moleque transcendeu nesse momento aqui, e ele começou a imaginar que ele não poderia estar vencendo dela, mas com a inteligência ele venceria. Ou ele podia vencer, mas precisaria estar treinando, ou necessariamente precisaria de uns 100 anos para treinar. Mas infelizmente, as algas também o pegaram. Após ser pego junto com a lagostinha naquela alga lá que o nosso prota bolou antes, ele acabou sem querendo lascando um beijo nele, pois aqui ele apenas queria testar ele. No entanto, os povos atrás acabou puxando aquela alga, arrastando os dois para trás. Nosso prota pediu para que aqueles povos parassem um pouco. No entanto, os bichos não quiseram. Eles começaram a esticar aquilo com sua força toda. Logo depois de um bom tempo, eles perceberam que não tinha apenas pegado o lagostinha, como também tinha conseguido pegar o nosso prota. E agora que estava amarrado ao lado da lagostinha, ele acaba tendo uma ideia, que agora está no corpo de um povo. Então, ele pode estar utilizando sua força. Assim, ele consegue escapar facilmente daquelas aulas, cobrindo rapidamente a boca do lagostinho, para que não chamasse
então aquele bagre de antes para ajudar ele. Assim então, agora finalmente ambos ali tinham meio que capturado a lagostinha. Os povos, em seguida, começaram então a comemorar sobre a vitória. Wang estava furioso e pretendia estar punindo por ter amarrado junto com o lagostinho. Então, rapidamente, amarrou os pequenos povos para que eles não pudessem causar problema para o nosso protagonista. Então, por ter capturado uma lagostinha e um povo de nível 1 acabou aparecendo ali como uma recompensa. Em seguida, o sistema fortaleceu todos seus membros. E agora neste momento, o nosso protagonista poderia estar aprendendo a coisa de 20 vezes. No entanto, caso o nosso protagonista aprenda isso, o nosso protagonista conseguirá ficar cada vez mais forte. Ele crescerá um pouco também. Assim, ele pensou que sua vitória já estava vencida. No entanto, logo atrás de nosso protagonista, uma sombra um pouco grande começou a crescer. Tanto os povos quanto a lagostinha estava aterrorizada e tentaram avisá-lo do que estava acontecendo atrás dele. Essa sombra era do Bag, aproveitando o fato de que nosso protagonista estava neste momento distraído. Então, ele acaba utilizando a sua habilidade de devoração, que em seguida permite que engolisse o nosso protagonista de uma vez só. Porém, para botar tudo de uma vez para dentro, ele utiliza a força da corrente da água. Wang começou a ter um pressentimento ruim, então ele acabou meio que se esquivando facilmente daquele Bag. E como se esquivou facilmente disto, era porque os povos tinham um nervo dentro de si que é alternamente desenvolvido. Esses nervos serviam para meio que estar alertando o povo que na região pode estar havendo alguma presa querendo atacar o próprio animal. O Bagre então percebeu que o nosso protagonista era bem mais diferente do que os outros povos. Então ele acaba utilizando a sua habilidade, fazendo que seu corpo pouco a pouco começasse a ficar cada vez mais musculoso. Ele utilizou sua outra habilidade chamada carga explosiva e avançou rapidamente na direção de Wang. Assim, naquele local, uma luta de combate corpo a corpo começou a rolar, mas no entanto, aquilo não era a sua melhor habilidade. Por isso, ele acaba utilizando mais a cabeça. Também sem o Jun, seu amigo de infância, que quem era o que liderava as lutas desde aquele momento, acaba meio que surgindo então no momento uma ideia na cabeça de nosso protagonista. E no momento ele lembrou que tinha meio que evoluído agora há pouco um de seus membros. Então em seguida ele acabou avançando na direção daquele bicho, em uma direção até que rápida. Nosso protagonista queria testar a sua nova habilidade na lagosta. Logo após então botar isso na mente, ele acaba ativando a sua habilidade de nível 4. E pouco a pouco, seus tentáculos começaram a crescer e ficaram um pouco mais fortes. Usando a sua nova força, ele facilmente levantou o corpo da lagosta. Em seguida, começou a girar aquilo ali como se fosse um pedaço de bastão. Mas para acabar com a brincadeira de uma vez, ele acaba meio que girando aquilo na direção do Bagre, fazendo que a lagostinha se topasse de frente com o Bagre. E isto foi um golpe tão forte que até a lagostinha perdeu as suas garras que tinham ali. Mas já o Bagre caiu vários metros para trás ali, atingindo algumas pedras. O corpo do Bagre ficou preso entre as pedras. Wang se aproximou então da lagostinha. O moleque fica surpreso ao ver como ele era capaz. A lagostinha em seguida começou a sentir medo. No entanto, o medo foi de nosso protagonista e sua atitude começou a mudar. Wang pegou a garra de lagostinha e em seguida mostrou o que pretenderia estar fazendo para pagar por suas ações. Então assim, a lagosta ao ver isto, o bicho começou a sentir cada vez mais medo de nosso protagonista, mas o que ela não sabia era que a intenção de nosso protagonista não era só usar sua garra contra ela. Ele se aproximou do Bag e em seguida, com uma expressão um pouco doida na cabeça, ele apontou para trás dele. A lagosta começou a chorar ao ver que sua pequena garra estava tocando um local um pouco sujo. Ele deu então alguns golpes até que rápido no ponto sensível do Bag, e quando viu que estava sendo impiedoso demais, tanto os povos quanto a lagostinha ficaram aterrorizadas e em seguida começaram a bater um desespero. O Bag em seguida utilizou sua habilidade especial chamada lama secreta e todo seu corpo começou a expelir uma substância meio que pegajosa. Aproveitando a oportunidade, ele usou toda a sua força para estar se libertando dessas pedras aqui. E sem pensar duas vezes, ele não quis ficar ali para contar a história. O bicho fugiu. Agora que seu companheiro tinha fugido, Wang pretenderia fazer que a lagostinha pagasse também por suas ações. E por ter derrotado um inimigo maior e muito mais forte do que o nosso protagonista, o nosso sistema do nada resolve brotar aqui.
Em seguida, brotacou uma nova habilidade para o nosso protagonista. Sua nova habilidade se chamava Mudança de Camuflagem. A habilidade que ele possuiu agora era bastante valiosa. No entanto, ele ainda estava bastante chateado. Então, neste momento, ele revela à lagosta que agora que seria a próxima a receber a sua punição, o bicho acaba vendo que não tinha outra opção. A lagosta começou a implorar e começa também a pedir desculpas pelo que fez. O mesmo em seguida diz que apenas aqui seguiu algumas ordens de seu líder, e quem estava errado por tudo isto era basicamente ele. E o bicho, além de esperto, ele é atacante. Ele pede para que pudesse aceitar ele como seu novo subordinado. Nosso protagonista ficou chocado por sua intenção, foi basicamente botar medo no bichinho. Mas agora, o bichinho agora estava implorando para que ele fosse um de seus companheiros. Nosso prota, que também não mosca nem sequer uma vez, ele concordou em fazer que a lagostinha se tornasse seu aliado. Mas, no entanto, teria que ter algumas condições. Essas condições eram de que ele revelasse todas as informações que eu mesmo sabia. O Bagre fugiu e chegou então na cidade coral. Que besta que não é, ele não ficou parado. Ele vai correndo até o seu chefe. Ele pede para que seu chefe se vingasse contra aqueles pequenos povos. E além do mais, o Bagre inventa a desculpa que os povos tinham basicamente zombado dele até a cara, mesmo sabendo que tinha um chefe muito poderoso. O dragão crocodilo, ao ouvir isto, ficou bastante furioso. Em seguida, irritado, ele acaba concordando que iria se vingar, pois os tinha enviado de buscar basicamente tesouro, mas eles tinham voltado de mão vazia e também havia perdido para um pequeno povo. O peixe gato, Norbert, diz a ele que ele estava bastante fraco, porque ainda não havia meio que estabelecido um contrato ainda. Então, ele perguntou se poderia estar ajudando a estabelecer um contrato com ele. O dragão Crocodile também achava que ele estava bastante fraco. Caso consiga fazer um contrato, ele ficaria um pouco mais forte. Assim concordou em estar ajudando, mas havia uma condição de que, se caso conseguisse estabelecer um contrato, ele deveria remover todos os lixos da cidade pequena, para que ninguém soubesse que ele estava se escondendo lá. O dragão Crocodile estava ferido e também não poderia estar saindo com bastante frequência. Então confiou a Nin como seu portador de contrato para ajudar o peixe gato a encontrar alguém para estabelecer o contrato. Nin era um Atlante e pediu ao gato que seguisse. Ao sair do quarto do dragão Crocodile, encontraram uma mulher de nível 8 chamada Kiron. Ele se cumprimentou enquanto ficava pensando como era uma mulher. Quando ela se aproximou deles, assim que viu, ela simplesmente deu um tapão na cara dele, confuso. Ele simplesmente pergunta do porquê ela simplesmente atingiu ele na cara. Ela respondeu que não gostava de seus sorrisos desagradáveis. Desde que ele entrou na família, esse bicho nunca sequer tinha alcançado uma conquista bastante útil. Enquanto as crianças das outras famílias estavam ajudando as suas famílias a capturar algumas criaturas do mar para eles, ela só acaba no fim se sentindo envergonhada por ver outras famílias saindo com seus animais marinhos, enquanto eles passavam o dia caminhando com seus animais. Mas Nin esclareceu para ela que todas as criaturas que foram dadas a ela havia basicamente sido morta no fim, por causa de seus experimentos doidos. Ela era uma sádica e obcecada por experimento, mas no entanto, ao ouvir isto, o Bagre não queria estabelecer um contrato com uma pessoa como esta. Mas Kiron, ao ver o Bagre, esta achou que Ning havia meio que trazido uma nova criatura para ele. Então, sem pensar duas vezes, ela pulou rapidamente nele. Ela ficou impressionada com o tamanho dele e ela estava determinada a assinar um contrato com ele. Nin ficou bastante aliviado ao saber que não precisaria estar mais procurando outras pessoas para o gato. Yuan, que havia perdido as suas memórias, ordenou à empregada que levasse a sua bolsa para casa, enquanto ela dava um passeio em sua nova criatura marinha. Em seguida, podemos ver Wang. Ele estava seguindo em direção ao Coral City, ao lado também da lagostinha. Já logo no caminho, ele se livrou dos pequenos povos para evitar mais problemas no futuro. Ele estava montado na lagostinha, que aqui havia recuperado as suas garras, graças à capacidade de regeneração de seus membros. A lagostinha contou tudo o que sabia, e agora tinha uma ideia mais clara sobre esse novo mundo que o nosso protagonista está. Os Atlantes pareciam ser humanos, mas com a diferença de que aqui eles tinham basicamente a habilidade de respirar debaixo da água. Ao longo do tempo, se desenvolveram para uma civilização, longe também das áreas selvagens, onde que continham uma grande variedade de criaturas estranhas. O Seis Marinho podia assinar um contrato com Atlantes, obtendo também
com esse contrato uma habilidade dupla, pois agora que soube disto, o nosso protagonista precisava então assinar um contrato com o Atlantis para também ativar um sistema para obter as duas habilidades. Caso consiga ficar com essas duas habilidades, ele irá conseguir uma força um pouco maior para conseguir criar vantagem em cima desse novo mundo onde que ele está. E em seguida, ele acaba pensando que não era o único que possuía esse único sistema. Então, ele ainda ficou mais curioso para saber o que era isto, o que era essa técnica de duplo desenvolvimento. Apenas por caminhar por um tempo, eles acabam de chegar em uma área periférica, o local favorito da Atlantis. Mas aqui, são basicamente o local favorito para passeio. E já neste momento, Wang percebeu que a lagosta não sabia da existência do sistema. Ele aqui havia usado a barbatanas da lagosta. Então, agora, ele acabará de retornar em um tipo de fragmento de informações. Ele também havia usado um seu tipo de veneno na lagosta, pois ainda não tinha muita confiança no bichinho. Então acaba prometendo à lagosta que seria obediente e forneceria então um antídoto para sequer quebrar esse tipo de veneno que estava no bichinho. Agora sua primeira missão era estar explorando essa cidade, a cidade Caracol, para entender mais sobre esse novo mundo. Então assim no caminho para a cidade, eles viram um Bagre ao lado de Chiron. A lagosta imediatamente percebeu que o Bagre já havia assinado um contrato com o Chiron. Ele explicou a Wang que ela era bastante reconhecida na cidade dos corais. No entanto, ela é bem reconhecida como uma sádica que gostava de capturar criaturas marinhas e em seguida torturar aquele bichinho até a morte. E se caísse em suas mãos, eles estariam em sérios apuros. Ao ver um humano, ele não poderia deixar de pensar ou do porquê não renasceu como um Atlante em vez de um pequeno povo. A lagosta entrou então em pânico. E em seguida então, disse ao nosso protagonista que a melhor opção dele neste momento era fugir, pois o Bagre era conhecido mais como a sua traição. Ambos seriam torturados. Mas Wang simplesmente disse para que ele ficasse numa boa. Ele começa a dizer que tinha um plano em mente. Como então os povos eram extremamente flexíveis, eles basicamente poderiam se distorcer seu corpo ao máximo que puder. Além do mais, ele pode estar utilizando sua nova habilidade. Essa habilidade era a habilidade de camuflagem. Então, ele mudou de cor de sua pele para então imitar a aparência de Chiron. Depois de mudar sua aparência, ele se sentiu orgulhoso e vê como um verdadeiro gênio. Assim então, eles passam por Chiron. Ele o cumprimentou. Este começa a pensar que ela era só a cunhada mais velha. Wang deveria estar pensando em parecer mais natural ao ver da pessoa, já que não poderia deixar o Bagre descobrir a sua verdadeira identidade. Enquanto o protagonista e Chiron estava ali de fundo conversando, o Bagre simplesmente perguntou a Lagostin se ele tinha estabelecido um contrato com a cunhada de Chiron. O Lagostin teve sorte, pois esse Bagre não sabia que a cunhada de Chiron já tinha estabelecido um contrato com uma criatura do mar. E um Atlantis só basicamente poderia estabelecer um contrato com uma única criatura marinha ao mesmo tempo. E se ele descobrisse, ambos estariam em perigo. Lagostin estava bastante nervoso, mas em seguida apenas disse que não precisava se preocupar com ele, depois de tê-lo abandonado anteriormente, para que pudesse escapar. Quando Wang falou com Chiron, mais profundo ficava ali. A conversa voltou e não poderia ser mais natural como era antes. Então, para encerrar a conversa, ela disse a Chiron que precisava estar saindo, pois tinha que visitar a sua irmã. Mas, por sua má sorte, ela também estava indo visitar a sua irmã. Então, ela sugeriu que ambas pudessem estar indo junto em sua única viagem com suas criaturas do mar. Enquanto conversava, o Bagre começou a sentir um forte odor, mas no entanto o aroma era bastante familiar, que vinha da cunhada de Chiron. E é aqui em seguida, o bicho não demorou muito para perceber que ela não era a cunhada de Chiron, mas em si, aquele povo de antes. Mas graças ao peixe que possui uma habilidade de meio que sentir o odor de algo que já viu alguma vez na vida, ele acaba diferenciando suas presas. Então para isso, ele acaba falando então para Chiron que ela não era sua cunhada, mas em si uma criatura marinha. Ao ouvir isso, Gun acabou voltando à sua forma meio que normal, a sua forma de polvo. E o Lagostin rapidamente se afastou. Ele ficou irritado com o Bagre por ter revelado sua identidade. E apesar de ter abandonado no passado, o Bagre não sentiu pena, pois ele se preocupava cada vez mais consigo mesmo. E o antigo Chiron ficou feliz em ver que ela havia encontrado uma criatura de nível superior. Ela também não esperava por ter esse tipo de lucro. No mesmo dia em que conseguiria estar fazendo um contrato com a fera marinha, agora ela estava disposta a capturá-lo. A obcecadora de maltratar
Algumas criaturas do mar acabam se trancando, pois via que se caísse na mão dessa coisa aqui, sofreria um pouquinho. Então, Wan reuniu um pouquinho de coragem. O bicho estava planejando estar caindo na mão contra este bicho. No entanto, estaria utilizando um velho truque. O Lagostin já conhecia bastante esses truques antigos dele. Ele então pegou o Lagostin novamente para estar usando o Lagostin como um bastão. Vendo que ia lutar, Chiron e o Bagre utilizaram uma habilidade dupla. Logo após então utilizar essa habilidade, uma luz ali acabou aparecendo. E neste momento, Wan finalmente conseguiu entender o que era a habilidade dupla. O corpo de Chiron e do Bagre se fundiram. E então o One Punch Man nível 10 apareceu nesse certo local. Agora o Bagre havia se tornado algo muito mais forte, então era basicamente impossível perder para ele. Ele perguntou ao Wang se ele estava basicamente impressionado com a sua nova aparência, mas ele respondeu que não sabia o que era isso. Após então utilizar a habilidade dupla, as criaturas marinhas acabaram no fim se transformando em cadáver. Devido à aprovação, o Bagre atacou com seu punho. Nosso prota percebeu que seu soco era poderoso. Seu soco foi capaz de criar um vapor dentro do mar. Logo rapidamente, nosso protagonista utilizou o Lagostin como seu escudo para bloquear o ataque, mas por sua má sorte, o golpe foi bastante forte, e então o escudo não teve muito efeito, e assim ambos caíram vários metros para trás. Wan teve a sorte que recebeu um pouquinho dano, mas no entanto o Lagostin, que recebeu o soco, acabou desmaiando num piscar de olho. O Bagre aqui já estava atrás dele e novamente atingiu o nosso protagonista com um soco, mas infelizmente ele conseguiu desviar do seu ataque naquele último segundo. Em seguida, nosso protagonista acaba utilizando a habilidade de jato de tinta. Porém, o mesmo movimento não irá funcionar duas vezes seguida contra o mesmo Bagre. Então, ele começou a acumular energia em seu punho para usar como seu golpe fatal. Esse golpe aqui era tão poderoso que poderia destruir toda a área afetada ao seu redor. Hankar rapidamente entendeu que se fosse atingido por esse ataque, seria basicamente o seu fim e ele não teria chance de sobreviver. Então ele procurou rapidamente um local para se esconder. O Bagre utilizou seu poder fatal e em seguida acaba criando uma onda no fundo do mar. Mas essa habilidade basicamente consumia toda a sua energia. A habilidade dupla no fim acabou terminando. Seus corpos no fim acabaram se separando. Chiron, vendo que sua técnica havia durado tão pouco, o culpou por ser bastante inútil, enquanto a duração era baseada na força de ambos. Enquanto o Bagre ficava ali pensando que a mulher mais velha era incapaz de fazer qualquer tipo de coisa por si mesmo, ele só percebia que ela servia para causar mais problema. O Bagre, que estava mais curioso sobre outra coisa, o Bagre aqui resolveu que ele está saindo para estar olhando a área onde que ele golpeou aquele golpe fatal. Em seguida, ficou surpreso ao ver que o golpe fatal havia destruído a metade da área, incluindo a rocha e o chão. Mas de repente, ele começou a sentir um cheiro muito forte vindo do corpo do Lagostin. Mas quando viu, era basicamente nosso protagonista, o povo. Ele tinha virado o corpo do Lagostin. Seu olfato estava correto, pois o corpo do camarão, Wang, estava basicamente camuflado. E ele estava vivo graças ao fato de ter utilizado a habilidade de camuflagem. Depois de um bom tempinho, eles conseguiram chegar na cidade, bastante iluminada. Esta cidade aqui tinha a mesma sensação de que a dos humanos. A maioria das pessoas eram ricos na cidade e estavam acompanhando por suas criaturas do mar. Por outro lado, os pobres aqui nem sequer tinham o suficiente para comprar uma roupa. E neste mundo, apenas os Atlantes de elite poderiam possuir criaturas do mar de elite. E já aquelas pessoas que não tinham sequer nenhum real no bolso, tinham que lutar para sobreviver neste mundo, ou lutar para receber caridade. E o gerente do local começou a encarar a Chiron e sua criatura do mar. Depois de vários minutos, eles acabaram de chegar então finalmente na casa de Chiron. Ela estava exausta, então ela ordenou às suas servas que preparassem então algo para que ela pudesse encher o bucho. Wang ainda estava com ele, já que pelo caminho ele não havia nem sequer nenhuma chance de estar escapando dela. Chiron entregou o corpo de Lagostin e Sijun para que esses pudessem preparar o jantar daquela noite. Ele ia esperar até a cozinha, pois esta seria a oportunidade perfeita para escapar. Depois, ele planejava investigar a cidade e depois iria buscar contratantes bastante fortes para conseguir ficar mais forte.
No entanto, ao ver o rosto da serva, ele acabou percebendo que ela era a Siron, sua amiga de infância, mas não sabia como é que ela havia sido reencarnada aqui também. Depois de alguns segundos, eles chegaram na cozinha e agora os dois estavam sozinhos. Mas no entanto, ela era idêntica a Sinjun, mas era estranho, pois ela nunca havia sido tão obediente ao ponto de se tornar uma serva. Neste momento, ele se planejava se apresentar e perguntar sobre a sua origem, para declarar suas dúvidas que tinham. Mas enquanto isso, ela acaba pegando uma faca para cortar a lagostinha, justo antes da faca cortar o Wang. Ele gritou para que ela pudesse parar. Ela se assustou e pensou que era a voz de um fantasma, mas ao ver a sua reação, ele estava 100% certo de que ela era realmente a sua amiga de infância. Wang desativou seu disfarce para acalmá-la e disse que não esperava encontrá-la aqui, tão fundo do mar. Ao ver uma criatura marinha falando, ela entrou em pânico e começou a fugir. Depois começou a chamar por Chiron. Ele havia esquecido que agora ele se tornou um pequeno povo. Então rapidamente saltou e tampou a boca de Kijun, para que minutos depois ele pudesse dizer que era Wang, seu amigo de infância. Embora que ela não lembrasse tanto ou entendesse como é que eles haviam parado neste fundo do mar, ele queria fazer um contrato com ela, já que era uma pessoa que confiava mais neste mundo. E ele aqui também pensou que a Sinjun, como ele, havia também reencarnado nesse fundo do mar, e depois de pensar alguns segundos, ela disse que não havia lembrado de nenhuma buganga. Enquanto isso, Nin trouxe a comida para o Crocodile Dragon. Depois disso, perguntou por quanto tempo continuará escondido. Este planejou se esconder até que as suas feridas se curassem por completamente. Enquanto estava escondido, não poderia permitir que a sua família Shun soubesse de sua existência, e além do mais do contrato que já tinham. E além do mais, já havia passado 3 meses desde que ele havia reencarnado neste mundo. Neste período, ele havia sobrevivido de muitas lutas, graças às suas ferramentas de truque. A garota, que foi também enviada para este mundo, havia bolado um tipo de promessa aí, que se caso nosso protagonista aqui neste novo mundo conseguisse também chegar naquele topo, como estava conseguindo chegar na sua vida passada, se ele conseguisse alcançar o topo do mundo, ele poderia viver uma vida assim para sempre. Mas se não conseguisse alcançar o topo, a sua existência seria apagada para sempre. No início, ele estava achando que a garota apenas estava brincando com ele, mas a partir do dia que ele lutou contra o Tio Vá, percebeu que isto não era uma única pessoa que havia vindo até esse certo mundo onde que ele está. A maior ameaça para ele neste mundo era as pessoas que haviam meio que renascido, assim como ele. Ele estava meio que ferido neste momento, mas sua ferida estava se fechando um pouco rápida. Neste momento, seu plano era acumular secretamente o máximo de força possível para eliminar seus concorrentes. Mas antes que ele pudesse terminar de contar seu plano para Nijin, ele partiu. Ele saiu apenas pensando que ele só estava apenas falando algumas coisas de estranho de costume. Pensou Nijin, que agiu estranhamente nesses últimos dias. Ele estava apenas tentando revelar um pouco de seu plano, mas Nijin nem mesmo estava prestando atenção nele, pois sempre a comida que levam para ele não era muito apetitosa. Então decidiu sair silenciosamente para comer algo. Olhando para a cozinha, ele acaba meio que chegando ao prato principal. E através da janela da cozinha, ouviu sim de como aqueles não eram deste mundo. Imediatamente percebeu que também havia outros aqui no mesmo local que havia reencarnado neste mundo. Wang aqui estava dizendo a Jun que tinha várias vitórias garantidas, mas de repente o nosso caminhão Truxaman apareceu e encerrou a sua vida ali mesmo. Então ele acabou renascendo nesse mundo como um pequeno povo. Mas mesmo falando isso tudo, ela não quis acreditar em que o nosso protagonista falava. Ela pensava que ele era apenas um tipo de golpista com muita experiência, já que era muito bom de inventar essas histórias bastante doidas. Atualmente, Wang não podia fazer nada ou fazer algo para que ela pudesse mudar de ideia, mas naquele momento, a janela desse sistema apareceu. Ali, acaba avisando o nosso protagonista que o contrato havia meio que sido oculto. A primeira era que após assinar o contrato, os usuários poderiam receber habilidades sobrenaturais e as memórias reencarnadas seriam desbloqueadas, juntamente com os mais de 200 pessoas que vieram a esse mundo. Sabendo disso, Wang estava disposto a assinar um contrato para estar recuperando a sua memória de sua vida anterior. Então, ele tirou um contrato da janela do sistema e pediu para que a Sinju pudesse estar assinando aquilo.
Ela só precisava estar assinando aquele contrato com a impressão digital sua, para estar recuperando todas as suas memórias. Mas no momento, ela simplesmente recusou, pois ainda estava pensando se ele era realmente um golpista e recentemente a polícia estava alertando que nesse local onde que vivem, estava basicamente surgindo vários golpistas desse nível. No entanto, o sistema então notificou o nosso protagonista de que dá para assinar um contrato. Mas no entanto, ambas pessoas teriam que estar concordando com a ideia. E Shinju não queria assinar, então não poderia estabelecer um contrato naquele momento. O dragão Crocodile entrou nessa sala. Em seguida começou a dizer a Shinju que o pequeno povo estava dizendo apenas a verdade. Ao então ouvir ao mesmo da outra criatura do mar, ela pensou que os dois eram apenas um comparsas aí que estavam realizando golpes em grupo. O dragão Crocodile não estava esperando que as duas pessoas aqui reencarnassem no mesmo local, onde que ele estava escondido. Ele revelou a eles que também era uma pessoa que havia sido reencarnada por este mundo também. Também contatou a eles que neste mundo existem seres marinhos, e os Atlantes podiam basicamente assinar contratos em dupla. Apenas as pessoas que renasceram como seres marinhos podiam obter um sistema como eles têm. Shin também podia ver o sistema que nosso protagonista tinha, já que era uma pessoa reencarnada. Em seguida, Wang perguntou a ela o do porquê não quis aceitar. No momento, ela não tinha as memórias de sua vida anterior. Em sua vida passada, o Dragon Crocodile aqui também não sabia a razão da existência pela qual algumas pessoas estavam reencarnando nesse mundo. E além do mais, as suas memórias não vinham junto com eles para esse mundo. E também ninguém neste local onde que eles estavam não sabia quantas pessoas tinham reencarnado neste mundo e quantas pessoas reencarnadas existiam aqui. No entanto, todas as pessoas que haviam reencarnado neste mundo tinham algo em comum. Todas foram meio que trazidas para esse mundo pela aquela deusa que nos chamamos de Shang, ao descobrir que havia sido meio que reencarnado por ela. Mas ela deu o mesmo objetivo para esse Crocodile Dragon aqui também. Esse objetivo era alcançar o topo. E Wang acabou recordando que Shang havia dito a mesma coisa para ele. Ele neste momento precisava sobreviver e alcançar o topo. Se por acaso nosso Manny não falhasse, a sua existência basicamente seria apagada. As intenções do Dragon Crocodile era basicamente eliminar todos e chegar ao topo. E diante disso, Wang tentou ganhar um tempo, dizendo que não era necessário eliminar os outros para alcançar o topo. Agora que ambos estavam em apuro, já que o Dragon Crocodile aqui estava em um nível completamente diferente do que os outros que ele enfrentou, ele não estaria esperando que Yang subisse de nível para causar mais problema a ele. No futuro, claro, o cara não queria sofrer. Wang percebeu que o Dragon Crocodile é alguém que não desperdiçava tempo e sempre era aquele tipo de cara que cumpria as palavras. Estes seriam aqueles que tornam o tipo mais perigoso. Ele notou que o Dragon Crocodile tinha uma ferida em seu peito, então ele mira em seu peito na esperança de que ele aqui consiga vencer dele. E neste momento ele utiliza sua habilidade de tinta. Ele tenta acertar sua tinta no dragão. Mas, infelizmente, este daqui não era como os seus outros oponentes. No piscar de olho, ele cortou a cortina de tinta que nosso meninão aqui tinha feito. E neste momento, ele tenta utilizar sua oportunidade ao seu favor. Ele utiliza seus tentáculos. Assim, ele conseguiu notar que para desferir um golpe nele, ele teria que ser mais forte. No entanto, o Dragon Crocodile agarrou então seu corpo com seu punho e em seguida jogou em direção ao solo com toda a sua força. Wang começou a quicar, mas antes de atingir o solo, Shin-Yun correu rapidamente e segurou e perguntou do porquê ele estava disposto a sacrificar a sua vida por algo tão simples como ela, uma serva. Ele revelou que ela, em sua vida passada, era basicamente a pessoa que ele mais gostava. E também em sua vida passada, ele havia prometido a ela que ficaria ao seu lado para sempre, para estar protegendo ela ao longo de sua vida. Naquele momento, uma corrente acaba bloqueando suas memórias, e aquilo acaba se quebrando. Ela começou então a recuperar as suas antigas lembranças de pouco a pouco. Ao descobrir que o pequeno povo era realmente seu amigo de infância, Wang percebe que esta seria a condição perfeita para assinar o contrato. Mas antes que pudesse fazer isto, eles foram atingidos. Ela assinou o contrato com sucesso. Com isso, a habilidade dupla acabou meio que sendo ativa neste momento, fazendo que seus corpos começassem a se unir. E ambos naquele momento foram teletransportados para o espaço interno do sistema. E nesse espaço, Wang voltou à sua forma humana. Mas Xiuying estava ainda na mesma forma, a aparência de uma elfa, algo do tipo. Em sua realidade, ela tinha uma corrente em seu pescoço,
ou sobre a cabeça. Um selo que bloqueava então as suas memórias. Ali havia na sua frente, Wang tentou tocar naquela corrente e o selo começou a desaparecer, deixando que aquelas memórias que estavam presas ali dentro saíssem. Ele não sabia o que tinha realmente feito, mas ele percebe que aqui agora ele conseguiu voltar realmente ao seu antigo mundo. E neste momento, o nosso vídeo daqui já vai chegando no fim. Mas se você aí chegou até aqui, eu quero que você comente aí abaixo o que acharam desse vídeo e comente o que eu posso estar melhorando. Mas já no entanto, para nós ter aquela nossa continuação básica, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.600 likes, eu trago aquela continuação muito básica para vocês. Então, nos vemos na próxima, né?